Senhoras e senhores, bem-vindos! Chegamos à nossa última aula do trimestre, né? Então, a aula passada retomamos os conteúdos trabalhados em primeiro momento, e agora estamos retomando os conteúdos, primeiro momento, os conteúdos ginásticos, né, relacionados às ginásticas, e agora os conteúdos relacionados às atividades de aventura, esportes radicais, né? Então, vamos retomar os conteúdos e aula que vem iniciamos um trimestre novo. Mas vocês bem sabem, já sabem como que funcionam nossas aulas de educação física, né? Então, sempre que no início de cada aula, né, fazemos alguns movimentos, fazemos alguns alongamentos para começarmos melhor a nossa aula, né? Então, no ritmo da música lá, já sabe como que funciona. Fica em pé, movimenta-se, mexe os braços, mexe as pernas, vai aquecendo a musculatura para estimularmos ela depois com nossos alongamentos. Então, já joga os braços lá à frente. Aproveita, traz lá, joga o tronco lá atrás. Para o outro lado. Voltou, joga os ombros lá à frente. Lá para trás. Pescoço para um lado, pescoço para o outro, para cima, para baixo, olha aí. Traz o braço à frente. Outro lado. Soltou. Lá atrás. Troca. Aí, solta. Cruza os dedos, flexiona os joelhos e estica lá à frente. Subiu. Junta as pernas. Joga a mão lá em cima e baixa o tronco. Olha aí. Esses movimentos, né, são bastante necessários. Sempre que preciso for, faz os movimentos, apresente esse movimento que com certeza o aprendizado será muito melhor, mais proveitoso, né? Então, também, recadinho, mantenha-se hidratado, traz água perto de você, que também é essencial essa hidratação. Então, como eu falei para vocês, nós retomamos os conteúdos na aula de hoje, né, os conteúdos relacionados aos esportes de aventura, também são chamados de esportes radicais, né, tem duas manifestações, dois nomes usados, né, todos tratam do mesmo esporte. Então, eles são divididos em duas situações. Um realizado em ambiente aberto, né, no meio natural, no ambiente natural, e outro realizado em ambientes de cidades, né, ambientes urbanos, que tem como característica, né, a paisagem de concreto. Então nós temos a paisagem natural e, em segundo momento, a paisagem de concreto. Então são todas situações praticadas, difundidas, divulgadas, né, dentro dos esportes de aventura. Vimos vários esportes de aventura, vamos retomar os conteúdos de alguns deles hoje, que são bastante usuais, né, bastante praticados no nosso estado, na nossa região, nas várias regiões do estado do Paraná. Então temos o que aqui? A definição de práticas corporais de aventura, né? Então as práticas corporais de aventura possibilitam expressões e formas de experimentação corporal, né, centradas nas perícias e proezas provocadas pelas situações de imprevisibilidade que se apresentam quando o praticante interage com o ambiente desafiador, né? Então tem essa questão aqui. Então a imprevisibilidade, o que está por vir, a pessoa muitas vezes não sabe o que está por vir, né? Então seja ela em ambiente natural, seja ela em ambiente urbano, né? Então a imprevisibilidade está muito presente, a situação ali que vai ocorrer, né? A pessoa não sabe o que vai ocorrer. Então tem toda essa situação que acaba elevando ainda muito mais a adrenalina que é liberada durante a prática dessa atividade. Então, situações bastante características das práticas corporais de aventura. Então, as práticas corporais de aventura são saberes que aliam o prazer e atributos da cultura corporal de movimento a uma outra visão, né? Um outro estilo de vida fora do cotidiano, que integra o homem e sua tecnologia ao meio natural ou urbano, né, no contexto do lazer e do lúdico, na competição e na não competição, com atividades de risco controlado e com conscientização da necessidade de preservação ambiental,
utilizando principalmente as energias da natureza como desafios a serem vencidos, né? Então, dependendo da situação que eu estou, seja ela em ambiente natural, seja ela em ambiente aberto, os desafios são diferentes. A situação que esses desafios trazem ali para o praticante também acaba trazendo um benefício maior, a contrapartida maior, né? Então, ali a situação como que eu posso colocar para vocês aqui, do que estar por vir mesmo, né? Então eu acabo me surpreendendo às vezes com lindas paisagens, com situações que vão ocorrer no ambiente urbano, né? Então tem todas essas colocações que são retratadas também dentro das atividades de aventura. Todas elas também que tem que tomar muito cuidado, né? Nós vimos lá nas aulas de cuidados necessários para as práticas de aventura, então elas trazem bastante risco aos seus praticantes, né? Então também a necessidade de muitos cuidados, de estar trabalhando estudando bastante, vendo situações que ele precisa estar acompanhando nessas atividades, né? Então são todos elementos necessários para a prática corporal de aventura. Então segurança também em primeiro lugar, né? E também a preservação ambiental que tem que estar sempre ligado, não só na atividade, né, de aventura, mas sim em todo o nosso dia a dia, né? Cuidar do meio em que vivemos, não jogar lixo, recolher lixo se encontrarmos, então tem toda essa situação também de preservação ambiental. Então o esporte de aventura, ou atividades corporais de aventura, né, a palavra aventura está relacionado no que há por vir, remetendo a algo diferente. Neste conceito, consideram-se atividades de aventura as experiências físicas e sensoriais recreativas que envolvem desafios, riscos avaliados controlados e assumindo que podem proporcionar sensações diversas como liberdade, prazer, superação, a depender da expectativa e experiência de cada pessoa e do nível de dificuldade da atividade. Uma definição do Ministério da Educação, né, que retrata sobre esportes de aventura. Bora para a nossa atividade então? Retomamos um pouco dos conteúdos, o que vem a ser, definimos as atividades de aventura, como que elas funcionam. Temos a nossa primeira atividade da aula de hoje, que é a seguinte: atividade descritiva. Então pega seu caderno, anota a questão lá, responde essa questão que fala o quê? Dentre as atividades de aventura estudadas e levando em consideração a definição dessas práticas, relacione em seu caderno quais delas você já praticou. Então tem relação que rever todas as formas de atividades de aventura, as práticas corporais de aventura que nós vimos nesse trimestre, né? Relacione em seu caderno quais delas você já praticou. Vamos ter um tempinho, já voltamos. Voltando então, galera, com a correção não, né? Com alguns pontos da resposta da atividade. Então, quero o quê? Para você relatar quais atividades de aventura você já praticou, né? Então, de todas elas que nós já vimos lá, seja em ambiente natural, seja em ambiente urbano, né? Vimos várias situações, parkour, montanhismo, rapel, escalada, tirolesa, então são todas essas. Você devia relatar quais delas você já praticou. Então, relatava nesta questão aqui, bem tranquilo, uma pergunta pessoal, né? Ficava fácil a colocação de vocês. Temos mais uma atividade aqui, uma atividade dessa vez objetiva, né, que fala o seguinte: interage lá no aplicativo, faz anotações no seu caderno, e fala o quê? Dos esportes de aventura estudados, qual deles está presente nas Olimpíadas? Então temos um esporte de aventura que é modalidade olímpica. Qual que é essa modalidade que está nas Olimpíadas? Letra A, o montanhismo. Letra B, a corrida de orientação. Letra C, o parkour. Ou letra D, escalada. Então, quais dessas modalidades é olímpica? Vamos ter um tempinho, já voltamos. Então, galera, retornando com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês, que era o quê? Qual das modalidades dos esportes de aventura que nós estudamos é olímpico? Resposta correta, letra D. Isso mesmo, então, a escalada é um esporte de aventura que está dentro das Olimpíadas. Foi a modalidade demonstrativa aqui na Rio 2016, né? Vai ser modalidade olímpica ano que vem, seria esse ano, né? Mas vai ser ano que vem lá no Japão. Então vocês vão poder acompanhar a escalada também dentro das Olimpíadas. Então, como eu já coloquei, as atividades de aventura são divididas em duas situações, né? As atividades realizadas na natureza, em meio natural, né? E as realizadas no meio urbano. Então, na natureza tem só o quê? Se caracterizam por explorar as incertezas que o ambiente natural cria,
e tem como cenário as belas paisagens naturais. Então, que está retratado aqui nesta animação, né? Então, na natureza explora-se as paisagens naturais. Fica tranquilo, né? Então, saiu do meio urbano da cidade, né? Nós vamos para o meio natural, temos as atividades realizadas na natureza. Então, atividades que nós vimos que são realizadas na natureza, temos o quê? O slackline, que é realizado também no meio natural, né? A escalada, o montanhismo, rapel, tirolesa, arvorismo e a corrida de orientação, né? Então, são todas essas atividades realizadas no meio natural. Algumas delas também podem ser realizadas no meio urbano, né? Então, temos outras situações que ela também podem ser realizadas no meio urbano, mas aqui no meio natural, na natureza, temos esses exemplos de atividades que nós vimos. No meio urbano, então, as características é o quê? É explorar a paisagem de cimento para produzir as condições durante a prática da atividade, né? Então, saí da natureza, saí do meio natural, fui para o meio urbano, nós temos atividades de aventura realizadas no meio urbano. Quais delas que nós vimos? O parkour e o slackline. Isso mesmo, o slackline está presente nas duas situações. Ele pode ser tanto realizado no meio urbano quanto no meio natural. Tem as duas manifestações do parkour, do slackline, perdão. Já o parkour é uma atividade essencial, realizada no meio urbano, né, por causa da utilização de muros e de outras situações que possam aparecer, né? Então tem as duas manifestações, as duas atividades do meio urbano. Bora para mais uma atividade então? Revimos as situações, as colocações de cada uma das atividades, meio natural, meio urbano. Temos uma atividade que fala o seguinte: diferencie práticas corporais de aventura do meio urbano de práticas corporais de aventura na natureza. Atividade bem tranquila, bem fácil de vocês fazerem, né? Diferenciar meio urbano, do meio urbano do meio natural. Vamos ter um tempinho, já voltamos. Valeu. Voltando então, galera, com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês, a atividade descritiva, né, que era o quê? Diferenciar práticas corporais de aventura na natureza de práticas corporais de aventura no meio urbano. Então, resposta correta lá, termos que são necessários estar presentes, né? São o quê? As práticas de aventura na natureza se caracterizam por explorar as incertezas que o ambiente natural cria e tem como cenário as belas paisagens naturais. Já as práticas corporais urbanas exploram a paisagem de cimento, sendo realizadas em centros urbanos, né? Bem tranquila essa resposta, bem fácil, né? Então, em meio natural, na natureza, temos atividades corporais de aventura na natureza. No meio urbano, nos centros da cidade, temos as práticas corporais de aventura no meio urbano. Bem tranquila essa resposta, bem fácil de fazer essa diferenciação, né? Mais uma atividade, dessa vez uma atividade objetiva, né? Que fala o seguinte, que retrata o quê? São exemplos de práticas corporais de aventura na natureza. Então, quais dessas aqui são exemplos de práticas corporais de aventura na natureza? Letra A, corrida de orientação e skate. Letra B, corrida de orientação e montanhismo. Letra C, parkour e corrida de aventura. Letra D, slackline e patins. Então, quais são exemplos de práticas corporais de aventura na natureza? Já voltamos com a correção dessa atividade também. Voltando então, galera, com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês, atividade tranquila também, né? Marcar um X, interagir no aplicativo, que fala o quê? Exemplos de práticas corporais de aventura na natureza. A resposta correta, letra B. Bem tranquilo, né? Então, aqui dessas aqui, algumas delas são na natureza, né? Mas as outras não, né? Então, as duas que são realmente da natureza é a corrida de orientação e o montanhismo, realizado em ambiente natural. Bem tranquilo também essa atividade. Então, como falamos o quê? A segurança também deve estar muito presente em toda e qualquer atividade. Devemos levar em conta a segurança do praticante, né? Mas nas atividades das práticas corporais de aventura é essencial essa segurança, né? Então, retratamos aqui, retomamos algumas situações de segurança que tem que ser necessária. Então, participar de qualquer esporte requer atenção à segurança. Tomar as medidas de precauções necessárias podem prevenir diversos tipos de lesão. A prática de esportes radicais, ou atividades de aventura, né, pode apresentar riscos de quedas, fratura, lesões. Então, para evitar ou amenizar esses acidentes,
o uso de equipamentos de segurança são indispensáveis. Vimos cada um dos equipamentos, então cada prática exige de um equipamento específico, né? Então o capacete, por exemplo, o capacete é comum em muitas das práticas corporais de aventura, né? Então além do capacete temos outros equipamentos também que são extremamente necessários, conhecer o ambiente, realizar em grupo, então são todas as situações que a gente colocou, exemplos de práticas da segurança, né? Então temos as dicas de segurança aqui, retomando, então o quê? As atividades sempre o quê? Procurar fazer ela em grupo, além de ser mais prazerosa, de você poder interagir com outros participantes, né? Então uma dica é fazer a atividade em grupo. Se for ambiente natural, ambiente urbano, observar sempre a previsão do tempo, entender as habilidades da pessoa, né? Autoconhecer-se, prestar atenção em toda e qualquer prática e usar os equipamentos de segurança, né? Então sempre que o corpo ali também acende alerta, às vezes sentir dor, sentir algum desconforto, então é o momento de parar, verificar se aquela situação pode trazer um mal maior, né? Então tem sempre que estar atento aos sinais que o corpo dá, a previsão do tempo, que tudo estamos num ambiente aberto, né? Então a situação de imprevisibilidade acontece, pode chover muito forte, pode ventos, raios, então todas são situações que podem trazer perigo ao praticante, né? Então tudo isso deve ser levado em consideração antes de realizar qualquer prática corporal de aventura, seja ela ambiente natural, seja ela ambiente urbano. Então todos os cuidados necessários. E os equipamentos de segurança, né, que a gente cansou de repetir, né? Então os equipamentos de segurança estão ali justamente para isso, né? Caso ocorra um acidente, amenizar os males que esse acidente pode causar, né? Então são dicas que a gente deixa aqui para vocês. Então a medida mais óbvia para aumentar a segurança nos esportes de aventura, né, é a utilização dos equipamentos corretos de proteção. Então cada modalidade possui equipamentos específicos, dependendo da modalidade, equipamentos específicos são necessários. Então nós temos aqui como exemplo, capacetes, óculos, luvas, joelheiras, cotoveleiras, roupas adequadas, né? Então dependendo da prática nós vamos estar realizando, utiliza-se um ou mais desses equipamentos, né? Então quanto mais equipamentos adequados, regulamentados, né, padronizados para essa prática, melhor vai ser, né? Então a segurança vai ser maior ainda, traz benefícios ao praticante. Então tudo super necessário também. Bora para mais uma atividade? Falamos sobre medidas de segurança, dicas. Nas atividades temos mais uma atividade, dessa vez também, sobre a matéria de hoje. Então, que é a atividade descritiva, então anota em seu caderno lá que fala o quê? Cite exemplos de riscos que estão associados às práticas de atividades de aventura. Então você vai listar os riscos que as práticas corporais de aventura podem trazer ao seu praticante. Então tem um tempinho, já voltamos. Voltando então, galera, com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês, que eram os exemplos de riscos, né, que estão associados às práticas de atividades de aventura. Então temos o quê? Temos riscos de quedas, de fraturas, lesões, escoriações, picadas de inseto, torções, intempéries climáticas, né? Então são todas situações que as práticas de aventura podem trazer aos praticantes, né? Então situações que estão listadas aqui, a resposta são algumas dessas, se você colocou mais que tem relação também está correto, mas as principais delas estão listadas aqui. Então, retomando os conteúdos das atividades que nós vimos, né, começamos o quê? Com a prática presente nas Olimpíadas, com a atividade presente nas Olimpíadas, que é a escalada. Tivemos uma atividade sobre isso, né? Então, temos a escalada o quê? Então, a escalada, ou varapa, né, empregado como substantivo comum desde 1896, varape, palavra francesa, né, é o nome de uma fenda rochosa no Monte Salève, perto de Genebra, onde os alpinistas costumavam se encontrar, né? É uma técnica desportiva cujo fim é atingir o cume de uma parede rochosa ou um muro criado para esse fim, né? Então, a ideia da escalada surge no Monte Salève, aí vem o nome, né? O varape, que vem da criação, né? Da criação francesa da atividade, que é subir paredes ou paredões escaladas, né? Se for indoor também, então tem essa situação, né? Então é subir estes paredões, atingir o cume dele, né? Então a escalada nas Olimpíadas é a modalidade olímpica demonstrada na Rio 2016 e estreia em Tóquio aqui em 2021, né? Seria em 2020, mas passou para 2021. Dentro das Olimpíadas temos 3 disciplinas da escalada, né? Que é a Speed, a LED e a Bouldering, que são as 3
disciplinas presentes dentro das Olimpíadas. Então, os atletas vão competir nas 3 disciplinas. Nos Jogos Olímpicos, cada escalador vai competir nas 3, né? Então, o resultado final vai dar o melhor resultado das 3. Cada escalador compete nas 3 disciplinas distintas. Vamos ver cada uma delas. Então, na Speed, o que é? Speed, como o nome diz, né, tem relação com velocidade. A ideia é o quê? Chegar no topo do muro, né, do paredão de escalada e no menor tempo possível. Pode ver que os pontos, conforme essa imagem, são nos mesmos locais, então os atletas têm as mesmas condições, eles saem do mesmo local, os pontos são nos mesmos locais, a ideia é chegar no topo no menor tempo possível. Então os paredões têm 15 metros de altura e são com 5 graus negativos de inclinação. Então a ideia é chegar ao topo no menor tempo possível. Disciplina essa de Speed. A outra disciplina que nós temos dentro das Olimpíadas é a LED, ou seja, dificuldade, né? Então os paredões também têm cerca de 15 metros. O atleta vencedor é aquele que chega mais alto. Já nesta situação são utilizadas de cordas para sua segurança. Então a principal característica da modalidade é a resistência, pois as escaladas são longas e difíceis. Então é longa, são 15 metros de paredão, né? E os graus de dificuldade são muito grandes. Pode ver aqui que nós temos situação de negativa, aqui então os pontos são colocados distantes um do outro, então tem bastante dificuldade para o atleta, né? Fazendo jus ao seu nome. E as cordas também são utilizadas para segurança. Em nenhum momento a corda pode ser utilizada para favorecer o atleta, né? Então ele não pode colocar, por exemplo, a corda mais alta e utilizar a corda para subir. A corda é apenas como mecanismo de segurança. Então temos a outra modalidade que é a LED ou dificuldade. E a terceira e última modalidade, já numa parede mais baixa, uma parede menor, né? Que é a boulder, que é o que é? Então as paredes têm cerca de 4 metros. Para o atleta praticar exige de força, técnica e uma variação de movimentos complexos também, né? Então são 5 linhas com 5 minutos disponíveis para cada atleta. O objetivo é chegar ao topo no menor número de tentativas. Então as quedas também aqui são frequentes. Pode ver que os atletas não estão utilizando de cordas, então aqui são colchões que são colocados no chão para fazer a segurança. Como as paredes são mais baixas, né, não são tão altas, então não há necessidade da corda, mas os colchões são colocados embaixo. Pode ver, nesta imagem aqui o atleta está fazendo a sua tentativa, né? Provavelmente esse daqui deve ter sofrido uma queda e está retornando para a atividade. Então, que é aquele que cair menos é o vencedor dentro da prova do boulder, que é uma das disciplinas da escalada. Além da escalada competição, né, nós temos a escalada também ao ar livre, que não existem competições, né? Então a escalada em paredões ao ar livre utiliza apenas as reentrâncias das rochas que são usadas como as garras. A natureza se encarrega do cenário e ajuda a manter o espírito de aventura. Também são 3 tipos diferentes de escalada ao ar livre: é a solo, a livre e a artificial. Então vamos ver cada uma delas também, as 3 distintas aqui. Então no solo nós temos o quê? Os paredões são escalados sem equipamentos de segurança. Pode ver na situação aqui, a escalada é feita sem equipamentos de segurança. Então somente as rochas, as reentrâncias das rochas, mãos e pés dos atletas, do praticante, né? Então é muito difícil, essa é recomendada apenas para atletas muito profissionais, né? Com extrema experiência na prática. Então é a escalada solo. A outra que nós temos é a livre, também chamada de escalada esportiva, né? Dentro dos termos dos praticantes, né? Então temos a escalada livre, que é o quê? Usa as reentrâncias das rochas, só que ele utiliza de equipamentos de segurança. Na solo, sem equipamentos de segurança. Na livre já temos o equipamento de segurança, que é as cordas, cordões e cadeirinhas utilizadas para o praticante, né, para trazer segurança a mais. Ele também não utiliza dessa corda para favorecer a sua subida, né? Então ele sempre utiliza apenas como quesito de segurança, essa a livre. E a outra que nós temos é a artificial. Então parecida também com a livre, a única coisa que difere é o quê? É a colocação de pistons, que eles chamam, né, para favorecer a prática, né? Então é colocado esses pistons na rocha para favorecer a prática. Então o que difere é a colocação desses implementos artificiais dentro da escalada, o que caracteriza ela como artificial, né? Bora para a nossa atividade, então? Retomamos o contexto das escaladas, temos uma atividade que fala o quê? Atividade objetiva, né? Então marca o X lá, interage no aplicativo. O objetivo é chegar ao topo com o menor número de tentativas, escalando as 5 linhas diferentes dentro dos 5 minutos disponíveis. Esta caracterização é de qual disciplina da escalada?
escalada dentro das Olimpíadas. Então temos o quê? Letra A, boulder. Letra B, speed. Letra C, lead. Ou letra D, nenhuma das alternativas. Responde lá que já voltamos. Retornamos então, pessoal, com a correção de atividade que tinha ficado aqui para vocês. Então, 5 linhas, 5 minutos, falamos da disciplina de boulder. Então, essa é a atividade, a atividade, né, a disciplina de escalada que tem esses tempos aqui. Então, fica tranquilo também, era só voltar nas definições lá, né? Então, a outra atividade nós temos o quê? O parkour, meio urbano agora. Então, a ideia é o quê do parkour? A palavra vem do percurso em francês, né? É deslocar de um ponto ao outro de modo rápido e direto, né? Então, a ideia é ir do ponto A ao ponto B sem desviar de nada do caminho. Tudo que tem no caminho eu tento transpor. Então, essa daí nós temos o parkour, então, feito em meio urbano. Então, temos alguns movimentos do parkour, como colocado nas imagens aqui. Nessa primeira imagem temos o rolamento, muito presente, né, em altos saltos que eles fazem, né, rolamento. Temos o big jump, que é um salto grande, né, também feito para deslocamento, né, final sempre terminando com um rolamento, né, para evitar sobrecarregar as articulações ali, né. Outro movimento é a escalada, então temos também, né, vem correndo, deslocamento horizontal, joga para força para vertical, para transpor o muro ou paredão que esteja ali à sua frente. Temos o tic-tac também, utilizar da parede para chegar no outro, né? Então ele vem correndo, utiliza essa parede e sobe no terceiro ponto. Tic-tac, esse movimento aqui. Salto de precisão também, o atleta vem correndo, precisa parar, que ele não tem espaço para ir para frente ou para trás, ele pode sofrer queda, né? Então a ideia é saltar e ser preciso naquele salto, parar naquele mesmo local. Outro movimento é o cat lap, que não daria para fazer um salto de precisão, né? Ele salta e segura com as mãos e termina de subir o percurso. Então fica tranquilo também esse movimento que é chamado de cat lap. O king vault, que é o movimento de deslocamento, né? Utilizado como movimento passando as pernas por entre as mãos, né? Faz semelhante ao movimento que os King Kongs fariam mesmo, né? Daí vem o seu nome, que está representado aqui na imagem, fica fácil a visualização também. Bora para a nossa atividade então? Falamos sobre o parkour, revimos alguns movimentos, temos uma atividade agora que fala o seguinte: qual é o objetivo do parkour? Uma atividade descritiva lá, faz as suas anotações e já voltamos. Voltamos, galera, então com a correção da atividade, que era o quê? Qual é o objetivo do parkour? Então, o parkour é o quê? O objetivo dele é se deslocar de um ponto ao outro, né? De um ponto ao outro de modo rápido e direto, sem desviar de obstáculos como muros, vãos ou carros, né? Então a ideia é ir de um ponto ao outro sem desviar de nada, sempre transpondo esses pontos. Fica fácil definir, definição e objetivo do parkour, né? Então fica aqui a atividade para vocês. E a última atividade que nós vimos também, né? Bastante comum, muito realizada, dessa vez em ambiente natural, é o montanhismo, né? Então o montanhismo é o quê? A atividade realizada em trilhas, né? De montanhas ou elevações rochosas, como caminhadas e escaladas, né, com diferentes graus de dificuldade e tempo de duração. Então, dependendo do tempo de duração, nós temos a definição do tipo da atividade de montanhismo, né? Então, a ideia é passar por trilhas explorando o ambiente natural. Temos duas situações de colocação da atividade. Se a atividade for bate e volta, uma atividade de um dia, subiu de manhã, desceu na hora do almoço, de manhã, desceu à tarde, nós temos a prática do hike. Então, ela tem começo e fim bem distintos, né? E a ideia é fazer a atividade em um dia. Hike, temos essa prática, mochila menor, poucos equipamentos. E se a atividade durar mais de um dia, se precisar pernoitar, se precisar ficar na montanha durante a noite, né? For fazer uma travessia, então temos a prática do trekking. Então daí é mais de um dia. Então aí a mochila tem que ser maior, precisa levar barraca, saco de dormir, alimentação, um pouco mais de roupa, né? Porque à noite sempre faz frio, né? Então temos essa situação. E se for pernoitar, né, precisamos de alimentação. Então também o fogareiro faz necessário. Por quê? Nunca devo fazer fogo na montanha. Fica essa dica, né? Não, se eu fizer fogo, posso perder o controle e provocar incêndios. Então não faço fogo na montanha. Montanha nunca faz fogo. E também o cuidado, né? Tudo que eu levo à montanha eu devo trazer comigo. Encontrei lixos, recolho, trago também. Vamos fazer a nossa parte, né? Cuidar do ambiente de toda que a natureza nos proporciona. Então fica essa dica. Não fazer fogo na montanha e tudo que eu levar eu trago também, né? Então não deixo nada de lixo, seja no ambiente natural, seja no ambiente urbano. Essa dica também é super importante, né? Então temos a prática do trekking mais de um dia. Hike um dia,
trekking mais de um dia. Fica fácil essa diferenciação, né? Bora para nossa atividade então? Falamos sobre o montanhismo, os nomes que cada prática leva, temos mais uma atividade, que é verdadeiro e falso, né? Então já anota lá, V para verdadeiro, F para falso. Temos o quê? Para as atividades realizadas em montanhas, sempre deve existir um planejamento, pois em sua realização pode existir muitos riscos e perigos. Trekking de vários dias também é chamado de curta duração ou bate-volta. O lema de todo montanhista é preservar a natureza. Toda e qualquer atividade realizada em montanha é chamada de trekking. Volta lá, revê os conceitos, marca verdadeiro e falso para essas atividades. Já já voltamos com a correção. Voltando então, galera, com a correção da atividade, verdadeiro e falso, que tinha ficado aqui para vocês. Então fica dessa situação. Verdadeiro, então, para todas as atividades realizadas em montanha, sempre deve existir planejamento, pois a sua realização pode existir muitos riscos e perigos. Verdadeiro, claro. O trekking de vários dias também é chamado de curta duração ou bate-volta. Falso. É curta duração ou bate-volta, é hiking, né? Então, e não trekking. Aqui na outra o quê? O lema de todo montanhista é preservar a natureza? Com certeza, não só do montanhista, né? Mas sim de todos deve ser esse lema, né? Então, verdadeiro. Toda e qualquer atividade realizada em montanha é chamada de trekking? Não. Né? Tem outras situações que podem ser realizadas em montanha, né? Por exemplo, uma escalada. Também daí não leva o nome de trekking, né? Então, essa situação é falso. Tranquilo? Então, verdadeiro, falso. Fica bem tranquila essa resposta ali, né? Então, aqui fechamos a nossa aula, encerramos o nosso trimestre letivo, né? A próxima aula começamos conteúdo novo, então eu espero que encontrá-los na nossa próxima aula, espero encontrá-los todos bem, né? Realize atividades no Classroom, garanta a sua presença. Então, espero encontrá-los na nossa próxima aula. Grande abraço a todos e Date Baiô!